Fazia tempo que você conhecia o autor aí dessas agressões contra você? Nós nos conhecemos, começamos a conversar em novembro de 2019, né? E ficamos até fevereiro, quase que janeiro, só em conversa no telefone, até que a gente se conheceu e resolvemos de ficar juntos, né? E que nós estávamos juntos mesmo fazia uns 2 meses, mais ou menos. E como que era o comportamento dele? Olha, o comportamento dele nunca foi agressivo. Era sempre, me tratava muito bem, nunca esboçou nenhuma reação, né? Que demonstrasse alguma violência, assim. Você tinha conhecimento de que ele tinha passagem pela polícia, que tinha saído recentemente da cadeia? Eu tinha conhecimento que ele tinha passagem, mas por tráfico, né? Que era o que ele mesmo havia falado para mim. Você nunca se interessou em buscar mais informações, saber se era verdade? Não, não. Nesse ponto eu digo que eu fui falha porque eu não busquei informações quanto a isso, né? Eu acreditei, né, no que ele me passava. O que ele estava me passando foi aquilo lá. Eu acreditei simplesmente e acabamos nos envolvendo, né? Você tem consciência que você foi negligente nessa parte? Fui negligente, sim. Hoje, tanto eu ou qualquer outra pessoa, eu vou alertar em relação a isso. Depois você disse que ficou sabendo do real motivo pelo qual ele esteve preso. Sim. Qual era? Então, eu fiquei sabendo depois do acontecido, já que eu havia sido esfaqueada, e saiu no noticiário. No noticiário tem lá o motivo ao qual ele havia sido preso, né? Daí eu fui descobrir a real verdade. Daí nós fomos buscar, entrar no processo, buscar lá, eu nem sabia como fazer, mas me ensinaram. E nós descobrimos qual que era o motivo que ele havia sido preso, né? Que era Homicídio. por homicídio. Isso, exato, exato. E até então você não sabia dessa informação, você tinha poucas informações dele, na verdade. Isso, poucas informações. Era mais o que ele falava mesmo, né? Que me prometia isso e aquilo e era amor daqui, amor dali, me tratava super bem durante esses 2 meses, entendeu? Que estava comigo. Ele mesmo tendo sido preso por homicídio, como que ele conseguiu sair da cadeia, conseguir a liberação? Você tem informação? Pelo que eu sei, foi devido à Covid. Por Que a causa da juíza, pandemia, exatamente, a juíza liberou devido à pandemia e ele não poderia fazer nada, né, de errado, nada, 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 nem sair na rua, nem sequer no portão. Ele ficou esse tempo dentro de casa, cumpriu certinho lá, mas assim, daí depois, acho que quando ele começou a ver que a tornozeleira começou a dar, ficava tudo normal, né? ele estava Mas usando tornozeleira. exato. Ele começou a sair já, andar na rua, né? Fazer outras coisas e assim foi. Aos poucos você foi sentindo que foi mudando o comportamento dele? Olha, comecei a notar nele nos últimos dias uma agitação muito grande, né? Ele tava muito agitado, assim, uma pessoa que ele não parava, ficava assim. Você vê quando a pessoa tá ansiosa, que ela tá muito agitada, agitada fora do comum, né? E foi quando aconteceu que ele simulou, inventou toda uma história que ele ia para uma colônia penal em Curitiba, chorou, fez todo um teatro, né? Que ia para lá e eu acabei ainda de novo acreditando naquilo. Era verdade isso? Não, Você não, descobriu depois depois que não era verdade. isso, Aí quando ele foi para lá, ele foi para casa de uma mulher e ficou lá, só que daí ao mesmo tempo que ele ficava lá, ele continuava conversando comigo normalmente, né? Ligava, tipo uma vez por dia, digamos assim, porque ele alegava que estava nessa colônia penal que o celular, que ele emprestava o celular, né? E acabou, me ligava, conversava normal, passava informações que estava bem, que estava sofrendo lá, que era uma colônia assim, assim, assado. E algumas pessoas começaram a bem abrir os olhos, né? Falar pra mim que aquilo não estava certo, que tinha alguma coisa de errado, né? Eu já comecei a ficar mais cabreira, assim, com a situação, né? Comecei a ligar os pontos, né? E pensar, né? Falar, poxa vida, como que uma pessoa sai daqui, vai para uma colônia penal
E mesmo assim lá tá usando um celular e coisa e Ele tal, ficou né? quantos dias para lá? Olha, não deu 10 dias. Aí ele retornou. Aí ele ligou novamente e retornou com a desculpa que haviam liberado ele da colônia penal. Mas, nisso, a mulher não quis ele mais lá, porque ele estava conversando comigo, né? E ela descobriu. Ela descobriu, ela falou, eu não vou aceitar um homem dentro da minha casa dessa maneira. E estipulou um prazo para ele, falou para eles que até na quarta-feira era para ele sair da casa dela. Ele voltou para cá. Você disse que passaram-se alguns dias, ele com o comportamento tanto quanto diferente. Você tem conhecimento ou desconfiou, ou pelo menos viu alguma vez se ele ingeria bebida alcoólica ou fazia uso de drogas, alguma coisa assim? O que ele bebia, às vezes, de manhã cedo, assim, era uma pinga que tinha ali e ele tomava. Isso ele tomava, assim. Mas nunca você viu Engolia ele um pouquinho. alcoolizado, bêbado? Nunca teve isso, nada. Nunca vi também nada de droga, na minha casa também nunca teve nada disso. E ele veio pra cá, de Curitiba, a mulher não aceitou lá. Ele fez um boletim falso lá em Curitiba, dizendo que 2 caras pararam com uma moto e atiraram contra ele lá. E isso é mentira, porque eu sei, porque ele repassou pra mim, boletim até tem o boletim ali que ele me mandou, tudo, né? Ele falou, eu tive que fazer isso pra eles me liberarem do monitoramento pra fazer o deslocamento do endereço, né? Assim, de imediato, rápido. Porque demora, tem uns dias quando ele solicita para mudar de endereço, tem alguns dias que o monitoramento, para até agilizar tudo, né? E daí, como foi feito esse boletim, esse deslocamento foi feito com urgência, entendeu? E ele já de imediato já conseguiu se deslocar para Toledo novamente. Você morava em Toledo na época. Morava em Toledo, E exato. nesse inteirinho aí dele voltar de Curitiba para cá, você também se mudou aqui para São José das Palmeiras. Isso. Vamos aí ao dia dos fatos. Até o dia em que houve os fatos aí da agressão, até então vocês nunca tiveram nenhuma desavença, ele nunca lhe agrediu, Não. nenhum tipo de agressão. Não. O que levou a essa agressão? Vocês têm aí as marcas, depois a gente vai mostrar algumas, dele ter agredido vocês. Vocês discutiram? Não teve, assim, discussão. Dizer que eu discuti ou briguei, algo assim. O que aconteceu foi porque ele me contou a real história depois, né? Que a gente já estava pra cá. Ele me contou que tinha ido pra casa dessa mulher, né? Mas que daí ele ia mudar de vida, tal, que ele queria mudar, que era pra eu perdoar ele, essas coisas assim, sabe? Implorou perdão, que ia mudar, que jamais isso ia acontecer, que ele jamais queria mentir de novo pra mim, né? Só que daí todas as coisas eu fui ligando os pontos, né? Que foi muita mentira. Foi muita mentira mesmo. E viu que de repente você podia estar correndo risco. Exatamente. E decidiu eu terminar. comecei a me sentir mal com aquilo, né? Com aquela situação. E quando foi no dia do acontecido, ele saiu, foi no mercado comprar umas coisas pra mim, que eu precisava lavar roupa. E quando ele chegou, eu estava orando, por incrível que pareça, né? Eu senti uma necessidade, eu estava sentindo algo estranho, um aperto no peito e fui orar. E ele chegou, eu estava orando. E ele já chegou já achando ruim, por eu estar orando, né? E ali ele foi um pouco agressivo comigo, ele deitou na cama, tirou a roupa dele primeiro, deitou na cama. Que hora que era isso? Isso em torno de umas 11 horas. Quando ele deitou na cama, aí a gente começou a conversar, normal, né? E eu disse pra ele, falei, olha só, eu acho que não vai dar mais certo a gente, né? Porque eu falei assim, houve muita mentira, muita mesma da sua parte, né? Tanto que ele confiscou meu celular, ele mal deixava eu usar meu celular, pra ele ficar usando meu celular, ele tirava fotos dele dentro da minha casa, mandava pras mulheres, sabe? Mostrando a minha casa, fazia ligações de vídeo para as mulheres e fazia isso. E você resolveu dar um basta em tudo. Exato. E falou para ele que não queria mais. Falei para ele que não ia dar certo, né?
Falei, mas assim, tudo na boa, tranquila, né? Conforme eu tô falando aqui, eu falei pra ele, eu falei, não vai dar certo mais, eu falei. E o que ele disse que ia fazer? Ele falou sim que ele ia passar uma faca e cortar a tornozeleira e sumir. Uhum. E eu falei pra ele, se você fizer isso, você vai se complicar mais ainda, né? Ainda dei conselhos, né? Falei pra ele não fazer aquilo. E ele foi, sentou do lado da minha cama, eu estava deitada, que eu já tinha terminado a oração, deitei que eu estava muito cansada. Eu tinha feito a mudança, tudo, né? Mexido com tudo no final de semana, isso foi na segunda-feira. E ele colocou a faca em cima da cômoda no meu quarto. E daí começou a falar algumas coisas pra mim, que agora eu nem recordo, assim, o que ele estava falando, né? Mas em relação a terminar. Essa faca era uma faca de cozinha? Como é, faca de serra? Faca Como? de cozinha, faca grande de cozinha. A faca grande. Isso. Aí foi quando ele passou a mão na faca e me desferiu um golpe no peito, no meu seio direito. E eu comecei a gritar, me desesperar. E eu pedia para ele ter misericórdia, pedia para Deus, falava, Deus tem misericórdia. Eu falava para ele, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Implorava misericórdia. E quando ele me deu essa facada no peito, ele tapava minha boca, meu nariz, e falava para mim assim, morre logo, né? E olhava fixo nos meus olhos. E eu lutando contra ele, daí tive ferimentos no braço, na minha mão, eu consegui segurar a mão dele, aonde foi que a faca entrou na minha mão. Pode mostrar aqui pra gente? Vamos Foi mostrar aqui, ó, teve os cá. pontos tudo, né? Agora foi retirado os pontos. No braço, no outro braço também, né? No braço. Aí, um pouco mais para baixo, aí, isso. Entre o primeiro golpe, a primeira facada e esses outros ferimentos, eles foram um em seguida do outro ou... Olha, eu não consigo nem te explicar, porque parece que ao mesmo tempo que foi um período tão longo, parece que foi tudo muito rápido, sabe? Ele estava muito alterado ou estava tranquilo fazendo? Estava muito alterado, muito alterado. E como que você conseguiu fazer com que ele cessasse as agressões e você conseguir chamar por atendimento e também a polícia? Então, para mim foi Deus, né, que me livrou, tanto que eu tô aqui para contar isso, porque eu clamava tanto a Deus e pedia tanto a Deus que eu falei para ele assim, por favor, não faz isso comigo. Falei assim, eu venci um câncer e você vai me matar dessa maneira. E na hora eu pedi para Deus que enviasse um anjo assim ali naquele momento. E eu segurei, aquela faca travou na minha mão, eu fiquei segurando, o sangue jorrava aqui do meu peito, do meu braço, minha cama ficou toda ensanguentada. E eu vi que ele ficou branco, assim, amoleceu, ficou branco. Isso tudo ali dentro do quarto? Isso, exato. Ficou todo branco e ele começou a olhar assim ao redor, naquele sangue, naquelas coisas. Ah, e um detalhe, enquanto ele me esfaqueava, ele dizia que ele ia me matar e ia se matar também, né? Ele dizia, eu vou acabar com tudo isso. E isso mostra que ele não aceitava, era o fim do relacionamento mesmo, né? E então foi o momento que eu fui iluminada por Deus, quando eu vi que ele parou, que ele cessou aquela fúria, eu falei para ele, eu não vou te prejudicar. Eu falei assim, vai ali na cozinha, e ele acreditou naquilo, ele achou que eu não iria fazer nada com ele, porque eu já havia lhe ajudado tanto, entendeu? Desde o dia que ele saiu, eu ajudei ele em tudo. Ele acreditou que eu ia, né, que eu poderia ser, assim como eu sou uma pessoa ótima de coração, mas eu fui iluminada por Deus e um caso desse não pode ficar sem fazer justiça, né? Você orientou ele a forjar uma cena Exato. Que fizesse parecer que fosse um acidente. Exato. Eu falei para ele, corre ali na cozinha, arrasta o balcão, que eu vou falar que eu tava colocando uma cortina ali, pega o varão lá fora, coloca ali e simula que eu tava fazendo aquilo ali e que eu caí em cima da faca e me cortei, né? E ele acreditou nisso. E daí ele pegou a roupa dele, vestiu a roupa dele, olhou para mim e ainda falou assim, você pensa bem no que você vai fazer, porque se você... porque eu posso estar preso lá, mas eu tenho alguém que faça por mim, né?
Foi essas palavras que ele me disse. Você se sente com medo, ameaçada, ainda mesmo ele estando preso? Muito, muito, né? Não tem como não ficar mediante essas palavras que ele disse para mim, né? Você me contou antes da gente iniciar aqui que ele ainda chamou socorro para você, chamou a equipe do SAMU para te socorrer. Exatamente. Ele acreditou que eu iria manter aquela versão e eu moro em frente ao SAMU. Então, quando ele estava ajeitando, puxando o balcão, fazendo a cena, tudo ali, eu estava me segurando, né? Segurando o ferimento no meu peito, que sangrava muito, meu braço também abriu muito. E eu falei para ele, só que agora você corre chamar socorro para mim, porque eu estava vendo que eu ia me esvair, né? O sangramento estava muito grande e eu não sabia qual que era a gravidade muito do meu peito, né? E ele chamou o SAMU, ele correu na casa do meu irmão, falou para minha cunhada, corre lá, dona Lúcia, porque ela caiu colocando uma cortina lá, acabou se cortando e se machucou toda. E voltou para cá, foi comigo para o hospital, e durante todo o tempo, a única coisa que eu pensava era em eu estar segura para eu poder chamar a polícia. Como que você conseguiu chamar a polícia, avisar a equipe hospitalar, já que ele estava junto com você o tempo todo? Porque a minha sobrinha veio até a minha casa, uma sobrinha minha que é casada, que mora aqui, e ela percebeu a cena que aquilo não tinha como eu ter caído e ter me cortado daquela maneira. Sendo que bastava olhar que a concentração de sangue toda estava na minha cama, não estava no local ali, entendeu? Aí ela avisou a equipe médica que acionou a Ela polícia. correu no hospital e pediu para falar. E ele foi para o hospital comigo, ficou o tempo todo em cima de mim. Eu estava em pânico, que eu não conseguia me conter. Me deram remédios, tudo, mas eu não conseguia me conter. Eu fiquei em estado de choque na cama. E ele falava para mim assim: eu vou cuidar de você. Tudo vai ficar bem, você vai ver, nós vamos ter uma vida normal, vou cuidar de você, você vai ficar bem. E ainda disse para mim, você cuida bastante, porque com certeza os policiais vão vir aqui no hospital para tirar testemunho seu, porque foi com coisa de faca, né? E eu continuei falando para ele, não, pode ficar tranquilo que eu vou sustentar a versão que eu passei para os médicos, né? Mas nisso os médicos já haviam desconfiado, porque não tem como uma pessoa cair em cima de uma faca, cortar o braço, cortar outra mão, enfiar a faca no peito, né? Foi quando minha sobrinha chegou no hospital e pediu para falar comigo, mas sozinha no quarto. Aí foi quando a enfermeira pediu para ele sair, né? E ele saiu, ficou do lado de fora do quarto, a minha sobrinha entrou dentro do quarto e falou, o que aconteceu? E eu de imediato já falei para ela, chama a polícia pelo amor de Deus, porque ele me esfaqueou, eu tive que inventar, fazer toda essa versão aí para ele não ter me matado, porque ele ia me matar. Se continuasse ele ia me matar. E eu falei assim, só sai ali fora, não demonstre, não esboce nenhuma reação, nada, porque eu ainda tinha medo de que ele pudesse voltar dentro do quarto e fazer alguma coisa comigo, na frente de quem estava ali, enfermeira, sei lá o que, né? Eu acho que uma pessoa dessa não iria ter medo de fazer algo. E foi quando o médico entrou em contato com a polícia. De imediato a polícia já chegou lá no quarto. Um policial entrou e perguntou o que havia acontecido. Eu expliquei tudo, né? Falei que eu forjei, fiz uma cena para ele acreditar, até ele me chamar a socorro. E o policial falou, onde que tá a faca? Eu falei, tá lá na casa. Pode ir lá que tá lá. E eles vieram, pegaram a faca, levaram, né? E já de imediato ele já foi preso ali mesmo, né? Como foi a reação dele no momento que ele recebeu a voz de prisão? Na verdade, eu não sei dizer porque eu só ouvi quando o policial perguntou para ele, né? Só ouvi o policial dando voz de prisão para ele, né? Você não teve mais contato com ele? Não. Como que tem sido a tua vida após esse dia? Olha, eu sofri muito, muito mesmo. É um sofrimento assim inexplicável. Só quem passa para saber a dor que a gente sente, né? Tanto nos ferimentos físico como psicológico.
Eu faço tratamento da síndrome do pânico, eu tenho medo constante, eu não posso, tem dias que eu não durmo, eu fico vendo a imagem na minha cabeça o tempo todo. Enfim, é um medo constante, sabe? Se eu entrar dentro da minha casa, eu tenho que olhar por tudo, embaixo das camas, por tudo. Eu não consigo ter paz, assim. Dos tempos pra cá, eu não tô tendo essa paz que qualquer pessoa pode ter, né? E são dias terríveis de se passar, sabe? Eu preciso de tratamento psicológico, né? Tratamento psiquiátrico, não tá sendo fácil, eu tô vivendo à base de remédio, porque é uma coisa assim surreal, você escapou da morte, entendeu? É um medo, um pânico total que eu não posso ver. Se eu vejo um carro parar na frente da minha casa, eu me desespero, sabe? Se eu vejo qualquer coisa fora do comum, assim, eu já me desespero, já fico desesperada. Qual é a mensagem que você dá para tantas outras mulheres que passaram ou passam, de repente estão passando pelo que você passou aí de agressões, de violência? Qual que é a mensagem que você dá para elas? Não se calar, de maneira alguma. Nunca se calar mediante a violência, seja ela qualquer que for, verbal, física, psicológica, sabe? Não se render a esse tipo de violência, né? Porque eu passei por isso, por uma experiência própria, de uma pessoa que se demonstrava amorosa e carinhosa e por fim acabou fazendo o que fez, né? Tentar tirar minha vida simplesmente porque eu falei que o relacionamento não dava mais, né? Então, nunca se calar, sempre denunciar, porque eu creio tanto na justiça divina como na justiça do homem. É o que eu ia te pedir. O que que você espera da justiça com relação ao caso? Ele está preso, foi preso em flagrante e tudo mais, mas o que que você espera da justiça? Eu espero que a justiça seja feita, que o juiz que pegar esse caso, que ele analise bem o que aconteceu, porque isso não se faz com ninguém. Ninguém merece uma violência dessa, sabe? E a gente tá vendo cada dia mais essa violência contra as mulheres. Eu não sei o que está acontecendo, eu acho que no meu caso isso aconteceu comigo devido a eu ser muito boa de coração, querer ajudar uma pessoa, o tanto que eu fiz, o tanto que eu ajudei, que tá os meus parentes todos para testemunhar, né? E ser apunhalada desse jeito, sabe? É uma coisa inexplicável, sabe? Mas eu sei que a justiça vai ser feita. Eu creio que a justiça vai ser feita, que esse juiz julgue ele da forma que ele merece, porque ele precisa pagar pelo que ele fez, e para que isso não aconteça com outras mulheres novamente, né? Porque se fez comigo, ele vai fazer com outras e vai continuar assim. Então isso não pode ficar impune. Quero agradecer a disponibilidade de você ter conversado com a gente e desejar dias melhores para você, que você consiga superar tudo isso. Obrigada. Eu creio nisso, que dias melhores virão.